Olá, centelistas! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos continuar a leitura do nosso livrinho abençoado, o Livro dos Espíritos. E nós estamos na questão hoje 186. Vamos juntos? Kardec pergunta assim aos espíritos: haverá mundos em que o espírito, deixando de revestir corpos materiais, só tenha por envoltório o perispírito? Respondem os espíritos: e mesmo esse envoltório se torna tão etéreo que para vós é como se não existisse. Esse é o estado dos espíritos puros, né? Então, o que ele está dizendo aqui? Enquanto forem necessárias as experiências na materialidade, o corpo ainda é mais materializado. Conforme nós vamos evoluindo em moral e em sabedoria, né, as duas asas, nós vamos então nos purificando. E aí, conforme nós vamos nos purificando, vamos vivenciando as encarnações nos mundos superiores, né? Nós estamos em expiação e prova, depois iremos para os regenerados ou regeneradores, depois iremos para os ditosos ou felizes e chegaremos aos celestes. Conforme nós formos evoluindo e estagiando nesses mundos mais elevados, nós naturalmente vamos tendo a formação do nosso perispírito mais quintessenciado, mais etéreo. Mas para nós, neste momento da encarnação, entendendo que somos espíritos encarnados na Terra, para nós, se nós, com a percepção que temos hoje, víssemos um espírito puro como Jesus, nós, na nossa capacidade, entenderíamos que além do espírito só ter o perispírito, ele ser tão quintessenciado que pareceria para nós tão somente uma luz, nem ao mesmo a formação como nós conhecemos. É interessante, né? Mas isso faz parte da evolução. 187. A substância do perispírito é a mesma em todos os mundos? A gente já sabe que não, né? Então responde aqui: não, é mais ou menos etérea. Passando de um mundo a outro, o espírito se reveste da matéria própria deste outro, operando-se, porém, essa mudança com a rapidez do relâmpago. Então nós estamos aqui, expiação e prova. Fomos, então, para um planeta regenerado, podemos ser a Terra ou outro planeta que esteja na mesma vibração, já é diferenciado, né? Vai para um feliz? Já é diferenciado. Vai para um celeste? Já é mais diferenciado. É fácil a gente pensar, né? Nós estamos em expiação e prova, nós temos que nos alimentar de comida, né? De uma forma grosseira, né? Conforme a gente vai evoluindo, nós provavelmente, né, pelo raciocínio lógico, nós teremos uma alimentação muito mais conduzida pela natureza, sem a necessidade material da comida como conhecemos, né? Então, nós estudamos através da literatura de Chico, por exemplo, nosso lar, né? Então, o sol, o ar, aquele caldo, né, como se fosse uma sopa, sucos líquidos, né? Então, assim, isso não é muito longe daqui, né? Nosso lar, uma colônia em cima da Terra, né? Então, você imagine um planeta ditoso, feliz, um celeste, né? Não há mais essas necessidades de formação do corpo como nós conhecemos. E, por natureza, nem do perispírito que acompanha esse espírito, né? Então, não há necessidade. Então, cada um vai utilizar em sua vibração daquele planeta onde aquele ser está estagiando, vai utilizar os princípios daquele mundo. E lembrando que no fundo, tudo é o fluido cósmico universal, mas ele é modificado pela atração de cada planeta, de cada mundo, de acordo com a evolução daquele mundo. Então, o mundo ditoso é diferente do mundo celeste, que é diferente do mundo primitivo, que é diferente de como nós estamos aqui nesse momento, expiação e prova, que é diferente do regenerado. Então, cada um no seu quadrado, cada um na sua vibração, cada um com o fluido cósmico universal atrelado àquela vibração específica. Muito bem. 188. Os espíritos puros habitam mundos especiais ou se acham no espaço universal, sem estarem mais ligados a um mundo do que o outro? Então, assim, né, o espírito como Jesus, né, ele tem o planeta dele, né, tem o local dele, ou ele permeia a universalidade, né? E aí respondem os espíritos: habitam certos mundos, mas não lhe ficam presos, como os homens na Terra. Podem, melhor do que os outros, estar em toda parte. Claro, né?
Porque o espírito puro é o último grau da evolução. Então ali ele já tem toda a sabedoria, já tem toda a evolução moral e todos os conhecimentos que nós, nesse momento, sequer podemos sonhar, né? Então, se a gente já sabe, por exemplo, que nós, espíritos, quando um pouco mais evoluídos, na própria erraticidade, volitamos, né? Podemos nos deslocar através dos locais de uma forma fluida, imagine o espírito puro, não é? Até pelo nosso raciocínio lógico, nos leva a entender a facilidade. Muito bem. 189. Desde o início de sua formação, goza o espírito da plenitude de suas faculdades? Então, acabou de ser formado, já tem todas as faculdades prontas? Não, né? Porque para o espírito, como para o homem, também há infância. Em sua origem, a vida do espírito é apenas instintiva. Ele mal tem consciência de si mesmo e de seus atos. A inteligência só pouco a pouco se desenvolve. A gente sabe disso, né? Nós, nessa própria encarnação, não temos a capacidade de nascer e já existir com plenitude, né? O bebê humano é um dos seres, se não o, que mais demora anos para ter autonomia completa, consciência completa de si, né? Então, isso leva tempo, é um ciclo. Então, por nós que sabemos que estagiamos primeiramente nos mundos primitivos, o que nos é mais forte é o próprio instinto, né? Aí eu acho legal trazer para vocês a nota de Kardec sobre esse aspecto. Kardec diz assim, Kardec, hein? Segundo os espíritos de todos os mundos que compõem o nosso sistema planetário, a Terra é dos que tem habitantes menos adiantados, física e moralmente. Então assim, na Via Láctea, a Terra é pá. A gente achando que é a última bolacha do biscoito, só que não. Marte lhe estaria ainda mais abaixo. Então Marte ainda, né? Então a gente está acima de Marte. Sendo Júpiter superior de muito a todos os respeitos. Olha que interessante. O Sol não seria um mundo habitado por seres corpóreos, mas simplesmente um lugar de reunião dos espíritos superiores, os quais de lá irradiam seus pensamentos para os outros mundos, que eles dirigem por intermédio de espíritos menos elevados, transmitindo-lhe estes por meio de fluido cósmico universal. Considerando do ponto de vista de sua constituição física, o Sol teria um foco de eletricidade. Todos os sóis como que estariam em situação análoga. Então, os espíritos mais evoluídos utilizam desses locais, no caso o Sol, desses sóis, né, no universo, para irradiar seus pensamentos, o seu influxo amoroso, né, para nós, para nos auxiliar, a nós termos intuições, conexões, mas precisamos também, nós temos o livre-arbítrio, então precisamos nos conectar ativamente a essas energias. Daí vem a importância de começarmos o dia olhando para o Sol, nos conectando com a divindade que se encontra, emanando amor, emanando conexão. Há uma unidade, nós não estamos separados, a gente precisa tirar isso da nossa cabeça. Não existe só nós no universo, não existe. Existe uma infinidade, inclusive na própria Terra. A gente começa por aqui. Nós temos os nossos 8 bilhões de encarnados, e para cada um encarnado, diz que tem mais ou menos 7 desencarnados. Então faz a conta aí, só na Terra. Fora aqui o próprio Kardec falando da Via Láctea. E a gente sabe que ainda assim a Via Láctea é isso aqui. Então nós precisamos desenvolver dentro de nós a noção de unidade com o todo. Deus, causa primária de todas as coisas, inteligência suprema, soberanamente justo e bom, é uno. Ou seja, é o Pai de todos e de tudo. Criador de todos e de tudo. Portanto, somos uma unidade com o todo. Não são eles lá, a gente aqui. Somos todos nós. Fazemos parte de uma grande família. Bom, muito bem. 190. Qual o estado da alma na sua primeira encarnação?
respondem os espíritos. O da infância na vida corporal. A inteligência, então, apenas desabrocha. A alma se ensaia para a vida. Então, tá na primeira encarnação. Tá nessa encarnação no mundo primitivo. Ele tá no início, começando a despertar. Ele vem com instinto, mas o estado da alma ainda está muito latente, né? Tá muito no começo. 191. As dos nossos selvagens são almas no estado da infância? Respondem os espíritos. De infância relativa, pois já são almas desenvolvidas, visto que já nutrem paixões. Então, isso aqui, olha o contexto, né? Então, em 1867, esse era o contexto. Então, eles, naquele momento, fazendo um comparativo deles com os selvagens daquela época. Então, ainda assim, naquele momento, aqueles selvagens, eles já estavam mais evoluídos. O início aqui, ele está falando do começo da alma na formação, simples e ignorante. Então, essa comparação está dizendo, olha, eles já passaram por essa fase e já possuem paixão. Então, a alma já está mais desabrochada nesse ponto. Então, ele pergunta, então as paixões são um sinal de desenvolvimento? De desenvolvimento, sim. De perfeição, porém, não. São um sinal de atividade e de consciência do eu, porquanto na alma primitiva a inteligência e a vida se achavam no estado germe. Então, inicia simples e ignorante, certo? Ou seja, está no início, criado, começa a estagiar, primitivo, instinto, a inteligência, a alma ainda estão iniciando o seu desenvolvimento, ainda estão na infância. E com o tempo, com as experiências, com a evolução do próprio ser, a evolução do meio em que ele vive, isso vai se desenvolvendo para o momento que nós estamos agora. 192. Pode alguém, por um proceder impecável na vida atual, transpor todos os graus de escala e aperfeiçoamento, tornar-se espírito puro sem passar por outros graus de intermédios? Ou, por exemplo, podemos nós, agora que estamos estudando a doutrina, nossa, eu vou seguir Jesus, vou fazer tudo certo, se modificar a ponto de terminar a encarnação como Jesus? Essa é a pergunta. E respondem os espíritos, não, né? Pois que o homem julga perfeito, longe está da perfeição. Há qualidades que lhe são desconhecidas e incompreensíveis. Poderá ser tão perfeito quanto comporte a sua natureza terrena, mas isso não é a perfeição absoluta. Dá-se com um espírito que se verifica com a criança, que por mais precoce que seja, tem que passar pela juventude antes de chegar à idade madura. E também com o enfermo, que para recobrar a saúde tem que passar pela convalescência. Demais, o espírito cumpre progredir em ciência e em moral. São as duas asas. Se somente se adiantou em um sentido, importa que se adiante no outro, para atingir o extremo superior da escala. Contudo, quanto mais o homem se adiantar na sua vida atual, tanto menos longas e penosas lhe serão as vidas que seguem. Não é isso que eu falo sempre. Quer ser feliz? Quer morrer bem? Quer viver bem? Viva bem. Né? Parece até uma coisa meio doida, mas é verdade. Viva bem o hoje, para desencarnar bem o hoje, para reencarnar melhor amanhã. Né? A gente planta hoje o nosso futuro. Pergunta dentro do 192A. Pode ao menos o homem, na vida presente, preparar com segurança para si uma existência futura menos preenchida de amargura? Sim, sem dúvida. Pode reduzir a extensão e as dificuldades do caminho. Só o descuidoso permanece sempre no mesmo ponto. Ou seja, está nas nossas mãos, não está na mão de terceiro, está na nossa mão. Ter conhecimento do caminho e seguir o caminho. 193. Pode um homem, nas suas novas existências, descer mais baixo do que esteja atualmente? E aí respondem os espíritos. Com relação à posição social, sim, como espírito não. E aí vem aquela grande frase, né? O espírito não retrograda, ou seja, toda aquela evolução que você galgou, que você conquistou, é sua, não perde. O máximo que você pode fazer é sentar na encarnação, ou seja, ficar estacionado. Mas retrogradar, retroagir, né? Não. Na evolução do espírito, não. Mas aqui ele está dizendo, na posição social, sim mesmo, porque a gente sabe que a vida nos coloca em várias posições diferentes para, através das nossas experiências, nós aprendermos, evoluirmos, restabelecermos a ordem no universo no qual nós, muitas vezes, desorganizamos, né?
194. É possível que uma nova encarnação, a alma de um homem de bem, anime o corpo de um celerado? Ele está dizendo aqui, um homem de bem animar um corpo de um homem de mal, né? Ele está dizendo mais ou menos isso. Ele falou, visto que não pode degenerar. Ou seja, se você já é um ser de bem, você não vai ser um ser de mal, porque você já galgou o bem, o bom, né? Você já tem essa virtude, você não perde mais isso, né? 194A. A alma de um homem perverso pode tornar-se de um homem de bem? Claro, né? Sim, se arrependeu. Isso constitui, então, uma recompensa. Então, ele era mau, aprendeu, modificou, restaurou. Ótimo, que ótimo para ele. Felicidade para ele. 195. A possibilidade de se melhorarem noutra existência não será de modo a fazer a certas pessoas perseverarem no mau caminho, denominadas pela ideia de que poderão corrigir mais tarde? Aquele famoso, né? Olha, mais pra frente eu posso refazer, então eu vou viver a vida tomado pelas minhas paixões, vou fazer só o que me interessa, porque afinal de contas eu vou ter muitas vidas e eu quero mais é aproveitar mesmo. Essa é a pergunta. E a resposta é: aquele que assim pensa em nada crê, e a ideia de um castigo eterno não referaria mais do que qualquer outra, porque sua razão o repele, e semelhante ideia induz a incredulidade a respeito de tudo. Se unicamente meios racionais se tivessem empregado para guiar os homens, não haveriam tantos céticos. De fato, um espírito imperfeito poderá, durante a vida corporal, pensar como diz, mas liberto, que se veja da matéria, pensará de outro modo, pois logo verificará que fez o cálculo errado. Então, o sentimento oposto a esse trará para ele uma nova existência. Ou seja, ele está aqui encarnado, ele pode pensar desse jeito. Assim que desencarna, ele tem a visão macro. E aí, quando ele tem a visão macro, ele fala, ups, fiz uma escolha muito ruim, né? Vou precisar restaurar, reequilibrar. Vou precisar expiar. Vou precisar provar, né? Porque quando a gente está aqui, nós estamos imersos na materialidade. E isso nos atrapalha muito a visão, porque nós não temos, é como se nós fôssemos um cavalo com aquele cabresto, sabe? Que só olha para frente, não tem capacidade de olhar para o lado. Somos nós encarnados. Mais despertos aqueles que têm a conexão com a espiritualidade, mas ainda assim é um cabresto que está um pouquinho mais aberto, não é? Agora, quando nós estamos na erraticidade, não. Aí a história é outra. A gente consegue ver com um ponto de vista, numa visão geral da nossa vida. Não dessa vida, da nossa vida espiritual. E aí a gente tem automaticamente a percepção de onde nós erramos e automaticamente já vamos querer restaurar a ordem que nós tiramos do lugar. E pedir a Deus uma nova encarnação para fazer melhor dessa vez. Está certo? Um abraço para vocês e até a próxima!